Olá! Vamos hoje aprender a independência dos Estados Unidos da América. O país a maior potência econômica do mundo, um dos maiores países do mundo. E aqui, ó, a bandeirinha dos Estados Unidos, gente, como bandeira de qualquer outro país, né, ele simboliza na construção de uma nação. Se pega o território, se constrói um limite, leis aplicáveis àquele território, lhe dá unidades de medidas e criam características, criam símbolos de representação, uma bandeira, um hino nacional, uma história, um mito fundador. O 4 de julho, onde os viajantes europeus eles sentaram e comeram um peru. E aí é o mito fundador dos Estados Unidos. Então, uma nação ela passa por um processo de construção, de invenção. Toda nação é desse jeito, porque o mundo não é normal viver em um país, em uma nação. Uma nação é uma construção. A gente vai estudar isso quando esses três próximos assuntos que a gente estudar: a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola e depois a independência do Brasil. Certo? Vamos lá. Vamos entender como foi esse processo de independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Né? Tá aqui, eu botei o 4 de julho, né, que representa o maior feriado dos Estados Unidos, a independência deles, a luta que resultou no processo de independência. E aqui é uma tela que representa essa guerra, esse movimento dos colonos, das 13 colônias, frente à Inglaterra, que resultou na independência. Vamos lá. Então, para contextualizar, né? O momento da queda do poderio inglês nas 13 colônias, na sua colônia, na América, é o período em que o mundo está passando por uma transformação. A queda do antigo regime e as revoluções burguesas. A gente pode dizer que a independência dos Estados Unidos ela faz parte dessa tríade, né? Esse conjunto de três acontecimentos: a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa, chamadas de revoluções burguesas. Então são movimentos que acontecem na Europa e deslocados da Europa lá, aqui na América, né? Lá na América do Norte, que vão fazer com que o mundo comece a viver sob outra perspectiva. Né? É a ascensão da burguesia, é a ascensão do Estado-nação, é a ascensão do liberalismo, certo? Novos interesses da metrópole. Agora vamos para o começo. Vamos lá tentar entender como foi a independência dos Estados Unidos. Então, o que existia era um fraco controle inglês sobre as 13 colônias. A gente estudou isso quando a gente foi ver a colonização na América Latina, América Espanhola, né? Na América Espanhola e na América Portuguesa, na América Latina, e na América Anglo-Saxônica, né? Que é a América Inglesa. Então a gente viu desde o começo o formato da colonização dos Estados Unidos. Ele muito se distinguiu, por exemplo, da colonização do Brasil. A Inglaterra, ela não exerceu esse papel hegemônico, esse papel de forte presença na colonização. Você não teve um projeto colonizador tão perto, tão monopolizador em relação da metrópole com a colônia. Então, esse fraco domínio sobre as 13 colônias, desde sempre, né? Então, os Estados Unidos foram lugar onde os peregrinos, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, na Irlanda, eles foram para construir uma vida, e essa vida lá teve muito, vamos assim dizer, muito mais liberdade do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil sempre teve muito amarrado o Estado português. Ele tinha um objetivo muito claro na colonização do Brasil, né? Era oferir lucros ao extremo e fazer com que o Brasil se tornasse um lugar onde as pessoas produzissem para um mercado internacional. Foi assim a cana-de-açúcar, foi assim o café, foi assim a produção do ouro. E aí se cria uma elite muito forte no Brasil, se cria esquema de distinção social com títulos
tanto coloniais, né, como os baronatos, os condes. E depois, na independência também, isso se acirra muito, né, esses títulos de distinção social. Então, uma sociedade muito, vamos dizer, muito segmentada entre aquele que tem terra, que tem poder, e aquele que nada tem. Então, nos Estados Unidos, claro que houve escravidão, houve uma empresa colonial da exportação do algodão, mas nada que se compare a essa presença e esse poder manipulador da metrópole lá nas 13 colônias. Então, por isso que eu botei aqui, né, um fraco controle inglês sobre as 13 colônias, desde sempre. Quando chega lá na frente, né, no século XVII, XVIII, você tem a influência do pensamento iluminista. Esse pensamento iluminista que está baseado na liberdade, na igualdade, na fraternidade, no livre comércio, na liberdade individual. Né? Isso vai ganhar um peso e vai ganhar uma entrada muito grande nos Estados Unidos. Então, no século XVIII, a Inglaterra vai buscar redefinir o papel das suas colônias. Então, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, 1760 para frente, você vai começar a Inglaterra a redefinir o papel colonizador. Era tipo, agora a gente vai lá com tudo, a gente vai controlar. Só que tinha mais de 2 séculos já de que tinha muita gente estabelecida nas 13 colônias, outrora Estados Unidos, e que esse discurso da coroa inglesa ela não teve entrada e não teve muita eficiência. E ao contrário, né, ele vai se chocar com esse perfil que tinha sido construído aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, nas 13 colônias. Certo? Então, mas por que a Inglaterra ela se voltou, né, para esse projeto colonizador mais presente no século XVIII? A Inglaterra está entrando numa guerra, né, com a Espanha, Guerra de 7 anos. E depois dessa Guerra de 7 anos, né, a Inglaterra viu nas 13 colônias um lugar para repor o seu gasto, repor as suas energias de guerra que tinham perdido os cofres públicos ingleses. Então, a Inglaterra começa com um processo, vamos dizer assim, recolonizador, com padrões portugueses e espanhóis. Né? E aí, com padrões, tá, gente? Não do mesmo jeito, né? Cada coroa tem a sua forma de colonizar. 1764 é criado pela Inglaterra a Lei do Açúcar. O que era isso? Uma lei inglesa que taxava todo o carregamento de açúcar que não fosse proveniente das Antilhas inglesas, as Antilhas da América Central, prejudicando o comércio dos colonos americanos. Os americanos eles compravam açúcar, né, de vários lugares, inclusive do Brasil. Né? E aí a Inglaterra vai dizer, açúcar que entrar aqui, que não for das Antilhas, que não for da gente lá, da nossa possessão na América Central, vai pagar tributos. Para quem? Para a coroa. Né? Olha só, são leis que começam a taxar e assim, e vão começar a ir de contra o modelo que estava se vivendo lá. Enquanto que no Brasil, o tempo inteiro, se houve aquela coisa do exclusivismo metropolitano, né, do pacto colonial. Então, a colônia ela só comercializa, né, onde a metrópole indicar e com o aval da metrópole, sob o controle da metrópole. Lá nas 13 colônias, não era assim. As 13 colônias elas viviam com essa dinâmica mais de comércio mais livre, mais frouxa, sabe? E aí, quando começa a vir esse conjunto de leis que vai resultar numa tomada de, peraí, a Inglaterra quer fazer com a gente o que Portugal, por exemplo, fez com o Brasil, o que a América Espanhola fez com o restante da América Latina. E aí vai começar a ter um sentimento de independência. Mas vamos lá, esse sentimento ele vai crescendo aos poucos, de acordo com essa nova postura da coroa inglesa. Em 1765 e 65, tem a Lei do Selo. Todo material impresso, publicado nas colônias, deveria receber um selo vendido pela metrópole. Outra forma também de taxar e oferir recursos para a coroa. Isso aqui foram tentativas de restabelecer ou de pôr em prática um pacto colonial com o exclusivismo metropolitano ou com a entrada maior da coroa espanhola. Em 1773, você tem a Lei do Chá.
medida que intensifica a tributação colonial e amplia o controle sobre o produto, estabelecendo um monopólio inglês. E aí você tem o Boston Tea Party, a festa do chá em Boston, né? Então, os colonos eles vão se recusar e vão pegar esse chá, esse carregamento de chá, e vão queimar, e vão se revoltar e não vão aderir, e vão fazer motins, vão se rebelar contra essa medida de taxar o chá. E aí começa a ter a festa do chá, né? Aí começou a surgir o sentimento de leis intoleráveis, leis que os 13 colônias não tinham que tolerar. Então imediatamente você vai ter a reação inglesa e o pedido de indenização contra esse navio inglês que foi afundado lá no porto de Boston. E como reação da coroa inglesa, você tem o fechamento do porto e o controle militar inglês sobre o território oeste das colônias. Então isso vai causar, veja só, né? A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Então isso os colonos começaram a chamar de leis intoleráveis. E a reação da coroa também começou a fazer surgir esse sentimento de liberdade, né? de independência. Não é agora que a gente vai viver sob esse regime exclusivo de monopólio da coroa. Né? Um pensamento que norteou os colonos das 13 colônias. Então você vai ter a reação e o surgimento de uma nação que nasce na perspectiva liberal. Tá? Em 1774, você vai ter o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. O que é isso, gente? O que é um congresso? Né? Então vai se reunir pessoas, lideranças, e vai pensar como é que se faz, como é que se mobiliza, como é que enfrenta a coroa inglesa. E um dos pontos desse primeiro congresso da Filadélfia é o boicote a produtos metropolitanos. O segundo congresso, que acontece no ano seguinte, em 1775, você tem a separação em relação à Inglaterra. Os colonos eles decretam o fim da colônia, o fim do monopólio inglês, e aí a libertação das 13 colônias. Em 1773, eu estou falando assim, mas foi um processo que teve guerras, tá? Teve conflitos armados, né? Não foi assim, eu decreto a independência agora, a Inglaterra tá bom, né? Não houve, né? Então é um processo, como tudo na história, né? É um processo de juntar pessoas que somem a causa, defender uma agenda definida, e o que é essa agenda definida? É a independência em relação à Inglaterra. É não tolerar essas medidas da Inglaterra, certo? É criar um país independente. Então isso foi uma coisa que foi construída pelos colonos, de norte a sul. Esse primeiro momento aqui teve a participação das 13 colônias, efetivamente, que por mais características diferentes que existissem entre o norte, o meio e o sul, as colônias, você tinha esse sentimento que era comum a todos. E quando você tem um inimigo em comum, você se une até a pessoas que você não gosta, né? Você tem interesses em comum, então você busca forças, você busca alianças, você busca fortalecer a sua agenda, certo? Então, em 1776, você tem a declaração de independência dos Estados Unidos da América. Então, Thomas Jefferson, essa grande liderança que vai estar à frente desse processo, com inspiração iluminista e apoio francês e espanhol. E aí você começa a ver as contradições, né? Porque tanto França quanto Espanha, eles mantinham colônias. Inclusive, as colônias espanholas eram duramente controladas pela coroa espanhola. Mas os estados, as 13 colônias, fazendo frente à inimiga Inglaterra e se tornando um país livre, poderia comercializar com essas potências da época, França e Espanha. Então, apoio às 13 colônias. Né? E percebam, né? Antes da Revolução Francesa, eu estou falando de 1776, em 1779, começa, né, o processo de Revolução Francesa. Então, a França absolutista
está apoiando um projeto que já nasce na perspectiva liberal, iluminista, e está apoiando esse processo frente a outra nação monárquica, que é a Inglaterra, né? Mas que a Inglaterra estava vivendo um momento diferente, né? Depois da Revolução Gloriosa, a Inglaterra ela destruiu o absolutismo e ela começa a ter uma perspectiva de organização, de práticas políticas, econômicas, que se enveredam também para o lado liberal. Mas aí, né, você vê que não há uma unanimidade, uma hegemonia no discurso liberal. A Inglaterra, da Revolução Gloriosa, ela estava fazendo uma política quase que com uma perspectiva absolutista em relação à sua metrópole, à sua colônia. Então, é jogos de interesse, né? Os discursos, às vezes, eles são postos de lado frente aos interesses, né? E a história está aqui para provar, né? Não existe unanimidade no liberalismo, né? Sou uma nação liberal, então vou defender tudo que é liberal e sem nenhum prejuízo para o que é liberalismo. Se fosse nesse formato, a Inglaterra tinha apoiado prontamente a independência das 13 colônias, né? Mas não foi bem assim. E a gente está aqui para a gente discutir essas idas e vindas e esses processos históricos, né? E tentar entendê-los, que é muito importante. E entender a independência dos Estados Unidos nos ajuda muito a entender o tipo de país que se formou, o tipo de país que os Estados Unidos são. Tá? Então, em 76 é declarada, né, a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornam um país independente. A Inglaterra reconhece isso um tempo depois. Reconhece isso em 1783. A Inglaterra reconhece a independência da sua colônia. E os Estados Unidos, gente, a Carta Constitucional dos Estados Unidos, que está em vigor até hoje, ela é de 1776. Né? Ela foi construída ali, naquele sentimento de liberdade em relação à metrópole espanhola, à coroa espanhola. Ela resultou nessa aliança entre as 13 colônias. E uma das características dos Estados Unidos, né, é que os estados eles têm muita autonomia. Então, claro que existe um país, né? Os estados que se uniram para formar um país. Os Estados Unidos da América. Então, uma confederação. Então, claro que você tem um governo central, você tem órgãos nacionais dos Estados Unidos, mas os estados eles têm uma autonomia muito grande, muito forte, e que são resultantes desse modelo de independência dos Estados Unidos. A mesma Carta Constitucional, claro, com algumas emendas, muitas emendas, tá? Com muitas emendas, mas a base, o princípio, ainda está lá na Declaração de Independência, certo? Está lá nesse modelo de nação que se almejou e que se consolidou em 1776. Uma nação onde a liberdade estava em primeiro lugar. Certinho? Agora, gente, uma nação, ela diz assim, o americano é assim, né? O estadunidense é assim. Eu gosto mais de chamar o estadunidense. O estadunidense é assim. É muito difícil você pegar um país tão grande como os Estados Unidos e dizer assim, eles são assim. Não. Uma nação congrega pessoas diferentes, de etnias diferentes, de religião diferentes, e que estão ali vivendo sobre uma mesma nação. Né? Não tem como padronizar um cidadão, uma cidadã, um sujeito de um país. A gente tem característica muito parecida. Assim, eu aqui em Pernambuco, um colega no Rio Grande do Sul. Talvez a gente tenha mais coisas que nos separam do que nos aproximam, mas a gente está dentro de um país que foi construído como o Brasil. Né? Então, em uma nação, ela tem essa tentativa de unicidade, só que essa tentativa de unicidade, ela não é 100%, porque é impossível você tabelar, você normatizar pessoas. Né? A gente não é um produto que a gente bota um código de barra. Somos seres humanos que pensamos, refletimos e vivemos com culturas diferentes. Então, essa ideia de liberdade nos Estados Unidos, que foi construída na nação americana, ela tem que ser problematizada também. Tá? É o discurso oficial,
é o que construiu a nação, né, estadunidense. Mas, naquele momento que se falava em liberdade, naquele momento que se desvencilhou da nação Inglaterra frente à liberdade dos povos das 13 colônias, mulher não tinha direitos, os negros não tinham direitos nos Estados Unidos, e nem tampouco os índios, os povos indígenas. Os índios não, professor. Os povos indígenas. Então essa liberdade ela estava restrita ao homem branco. Essa liberdade, esse sentimento, ele estava de forma legal, constituída na lei, ela estava vinculada ao homem branco. Então veja que é uma liberdade limitada, né? Inclusive, existe dentro da lei, né, a propriedade, do direito de propriedade, que é um princípio liberal. Dentro desse direito de propriedade, você tem o direito de ter propriedade escravo, né, legitimado por esse país que nasceu na liberdade. Então, essa liberdade ela tem que ser problematizada. Ela tem que ser pensada e problematizada. Liberdade para quem? Homens brancos. Certo? Homens brancos. E só depois de um tempo, né, gente? Os direitos civis dos Estados Unidos, né, vão se legitimar de uma maneira universal dentro dos Estados Unidos só na década de 60 do século XX. 1960, né, com a marcha de Martin Luther King e todo o movimento, né, antirracista e todo o movimento dos Panteras Negras também, que contou muito com isso, né? Então, percebam, né? Então, a gente tem que fazer essa leitura de forma bem complexa nessas idas e vindas desses detalhes que são importantes para a gente entender. Em relação à população indígena, né, quando os Estados Unidos se tornam independentes, que está lá nas 13 colônias, que são aquela parte litorânea, né, do Atlântico. Os Estados Unidos é um país que pega de norte, né, leste a oeste, né, pega do Oceano Atlântico até o Pacífico do outro lado. Califórnia de um lado, né, Nova York do outro, assim. Então, as 13 colônias ela não estavam para o oeste, né? Então, assim que os Estados Unidos se tornaram independentes, houve uma coisa chamada de corrida para o oeste. E essa corrida para o oeste, ela significou colonizar, ocupar outras regiões. Só que essas outras regiões estavam habitadas por povos indígenas. E o governo americano ele incentivava essa matança de povos indígenas. Em alguns estados, em alguns espaços dos Estados Unidos, os povos indígenas eles foram totalmente aniquilados. Então, essa nação que surgia com essa ideologia liberal, essa ideologia do progresso, do crescimento, da liberdade de comércio e da liberdade, né? Essa liberdade ela estava voltada a uns interesses e outros tinham que ser destruídos. Eu lembro que o governo Bolsonaro quando assumiu, né, a presidência do Brasil, ele falou assim: bom mesmo foi a cavalaria americana que acabou com esse problema de índio. O que é que ele estava falando disso? Ele estava falando de como o governo americano, recém-construído, né, e chegando no século XIX, né, 1800 e alguma coisa, ele travou essa guerra, esse confronto brutal contra os povos indígenas. Porque se constrói essa ideia, né, que é uma ideia, na verdade, é uma ideia da América inteira, né? Indígena, não, professor. Indígena, atraso. Né? Então, coisas de homem branco, avanço. Então, o indígena tem que deixar espaço para o homem branco. Né? Então, esse é um discurso que pega de leste a oeste, norte a sul, todo o continente americano. E os povos indígenas, eles são historicamente excluídos, historicamente perseguidos, aniquilados. E nos Estados Unidos isso foi muito brutal. Eu não sei até que ponto a gente pode dizer que foi mais brutal do que no Brasil ou do que na Argentina, né? Mas enfim, aqui a presença é maior de povos indígenas do que nos Estados Unidos. Por quê? Por conta disso, né? A corrida para o oeste, aí se criou o velho oeste dos Estados Unidos e a figura do cowboy, né? Eu não sei, pergunta seu pai, filme de faroeste, né? De bang bang, aquela coisa sempre o cowboy é um homem branco, né? Que sabe atirar muito e defende o seu território de quem? Do inimigo indígena. Então essa construção a partir do cinema também, né? Do cowboy, do herói americano que consegue terras, progresso frente à barbárie indígena, certo? Então os Estados Unidos eles têm
essa dinâmica, né? E, gente, em relação à população negra também, né? A gente está vendo 2020, nesse momento os americanos estão voltando para presidente, então vão escolher o presidente em poucos dias. E ontem estourou outro caso de morte de negro nos Estados Unidos por policial branco. Desde março a gente está vendo esse movimento, né? Desde o assassinato de George Floyd, o negro que foi sufocado pelo policial branco quando estava desarmado. Então persiste esse racismo, porque os Estados Unidos se tornaram independentes, mas não houve dentro dessa liberdade esse encaminhamento para essa liberdade de forma incondicional, né? Se criou a ideia de uma supremacia branca. E hoje, no século XXI, a gente está vendo grupos, gente, existem grupos nos Estados Unidos, supremacistas brancos e gente que luta contra o racismo. E quando esses caras se encontram na rua, é violência. Em pleno século XXI, as pessoas estão defendendo a supremacia branca, né? Então, assim, a gente vê, né, que essa construção, né, o motor da história, que são muitos motores que a história tem, né? E dentre eles, e tem essa liberdade tão almejada para todos. Essa liberdade, esse direito, as pessoas ser tratadas dentro das suas diferenças, mas de forma igual, né? Porque a gente não é igual. Eu não sou igual a um cara que vive no povo Trucá, um indígena do povo Trucá. Não sou, eu sou cristão, ele não é. Eu não sou igual, por exemplo, a José, que é filho de mãe de santo que mora no Ibura. Ele é candomblessista. Somos brasileiros? Somos. Temos que ser respeitados nossa fé, nossa religião? Temos. Então é se entender nessa diferença, se entender que somos diferentes e que temos que ter os mesmos direitos. Sabe como é? Se discute muito. O Papa falou uma coisa muito polêmica essa semana sobre. Ele disse que todo homem ou mulher gay tem direito de casar no civil. Perceba que ele não falou da igreja, ele falou no civil, tem direito a constituir uma família. Isso causou um alvoroço muito grande no Brasil. Inclusive próprios católicos, né, criticando ferreamente o Papa. Por que o gay não pode casar? Não pode ser feliz do jeito que ele quer? Por quê? Não, porque minha religião, o que eu acredito, é o que você acredita, companheiro. Entende como é, gente? Então, essa utopia da liberdade, ela move muitas questões, né? E vai sendo construído. E essa liberdade, ela não está alcançada, né? E aí a gente segue, a gente continua, né? E a gente estuda história para a gente entender isso. E eu estou falando de coisas atuais porque faz parte desse processo histórico todo, tá? Isso foi a independência dos Estados Unidos. Isso foi a primeira nação das Américas a se tornar independente. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776 e foram farol para a América Latina inteira. Como assim farol? Os Estados Unidos se tornaram independentes. Por que a gente não pode se tornar um país independente? Né? Então a gente vai estudar a partir na próxima aula. A gente vai ver, próxima aula, independência da América Espanhola. Né? Os países da América Espanhola que se fragmentou, se formou diversas repúblicas. E depois a gente vai ver a independência do Brasil. O século XIX traz esse processo revolucionário de independência e de formação de Estados-nação. Certo? O primeiro das Américas foram os Estados Unidos, que surgiram na perspectiva liberal. Né? E esse liberalismo ele tem que ser contextualizado, problematizado e pensado por a gente. Certinho? Um forte abraço, minha gente. Um cheiro no coração e até a próxima aula.